Sabe quando a fé parece que entra no piloto automático? Vira só uma rotina, sabe? O fogo daquela crença inicial vai diminuindo e fica só a formalidade? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, olhando para um livro lá no finalzinho do Antigo Testamento. Malaquias. Ele funciona, olha, como um verdadeiro check-up para uma fé que talvez tenha ficado um pouco morna. E é incrível ver como essa mensagem, mesmo sendo de séculos atrás, conversa diretamente com a gente hoje. E a grande questão que Malaquias joga na mesa é essa. Será que a nossa fé é algo vivo, pulsante? Ou será que a gente caiu num cristianismo de baixa intensidade, mais morno? O profeta estava falando com um povo que, olha só, tinha voltado do exílio, reconstruído o templo, mas o coração estava longe. É uma situação que faz a gente parar para pensar, né? E o diagnóstico de Deus começa exatamente aqui, com a indiferença espiritual. O povo estava fisicamente presente, cumprindo os rituais, mas o coração não estava ali. E o mais curioso é que a raiz do problema não era exatamente o que eles faziam, mas aquilo que eles já não conseguiam mais enxergar. E a primeira coisa que Deus fala é a base de tudo, a fundação. Eu vos amei. Isso aqui não é só uma frase de efeito, não. É o ponto de partida de toda a conversa. Antes de qualquer crítica, de qualquer puxão de orelha, a abordagem de Deus começa sempre no amor, na graça. E é aqui que a gente percebe o tamanho da desconexão. A resposta do povo nossa, é de um cinismo puro. É quase um tá, mas e daí? Eles olhavam para a própria vida e simplesmente não conseguiam mais enxergar o amor de Deus em lugar nenhum. E foi essa cegueira espiritual que acabou abrindo a porta para todos os outros problemas que vieram depois. Tá, mas como é que essa indiferença toda aparecia no dia a dia? Malaquias vai direto em dois pontos nevrálgicos: o jeito de adorar a Deus e a qualidade da liderança religiosa. É como se diz, né? Quando o coração se afasta, a adoração e a liderança são as primeiras a mostrar os sintomas. E olha só o que eles estavam fazendo. Traziam para Deus ofertas com defeito, animais cegos, doentes, basicamente o resto, as sobras, aquilo que não servia mais para eles. Isso mostrava exatamente o valor que eles davam a Deus, não é verdade? A pergunta que Malaquias faz ecoa forte até hoje. Será que estamos dando a Deus o nosso melhor ou só o que sobra, transformando a adoração numa rotina vazia? E os líderes? Os líderes. Malaquias não alivia nem um pouco com os sacerdotes. A missão deles era clara: guardar a verdade. Mas eles falharam e falharam feio. Em vez de guiar o povo com integridade, eles mesmos estavam se tornando uma pedra de tropeço. É um lembrete muito poderoso da responsabilidade de quem ensina. A função é aproximar as pessoas de Deus, e nunca o contrário. E o problema não ficou contido lá dentro do templo, não. Essa apatia espiritual foi se espalhando como uma infecção mesmo, por toda a comunidade. Afetou os relacionamentos mais básicos e até a vida financeira do povo. Vamos ver como essa quebra de confiança se manifestou na prática. A palavra-chave aqui é aliança. E para eles, aliança era um negócio muito sério, um compromisso de lealdade total, na prática. Malaquias denuncia que os homens estavam sendo infiéis nos seus casamentos, e essa traição dentro de casa era um espelho perfeito da traição deles com Deus. Fica claro que o jeito como a gente vive nossos compromissos do dia a dia revela muito sobre a nossa fidelidade a Deus. Isso nos leva para um ciclo vicioso, uma bola de neve. O povo parava de contribuir não por não ter, mas por não crer. Isso gerava mais escassez e a escassez alimentava o ceticismo deles. Cadê a bênção de Deus que não chega? Malaquias mostra que a generosidade, nesse caso, é um ato de fé que tem o poder de quebrar esse ciclo de desconfiança. Então a gente tem um povo cínico, de coração duro. Qual é a resposta de Deus para isso? Ele não vem com mais sermão, com mais argumento, ele vem com uma promessa. E é aqui que a narrativa vira completamente. A gente sai do diagnóstico para falar da cura, sai da reclamação para encontrar a esperança. Essa pergunta do povo, ela resume toda a amargura deles. É quase como se dissessem: e aí Deus, vai fazer alguma coisa ou vai ficar só olhando? É um desafio direto à justiça de Deus, que nasce de uma incredulidade muito profunda. E a resposta de Deus é no mínimo surpreendente. Ele diz que vai enviar alguém para preparar o caminho, uma promessa que, séculos mais tarde, a gente vê se cumprindo em João Batista, preparando o terreno para a chegada de Jesus. A cura para a incredulidade do povo não viria em palavras, mas em uma pessoa. E essa chegada é chamada de o Dia do Senhor.
Um dia que tem dois lados, como uma moeda. Para os arrogantes, vai ser um dia de juízo. Mas para aqueles que temem a Deus, vai ser um dia de cura, de alegria, de libertação. É o mesmo evento, mas com consequências totalmente diferentes, dependendo da condição do coração de cada um. E é assim, de forma genial, que Malaquias encerra o Antigo Testamento, construindo uma ponte para o futuro. Ele nos faz lembrar da lei de Moisés, que é o fundamento de tudo, e aponta para a vinda de um Elias, que mais tarde a gente entende como João Batista, que vai preparar o caminho para o grande evento, a chegada de Cristo. Então, no final das contas, o ponto é este. Mesmo depois de um diagnóstico tão pesado, a mensagem final de Malaquias não é de condenação, muito pelo contrário. É um convite para se agarrar na esperança, para viver de olhos abertos, confiando que Deus sempre cumpre o que promete. E tudo isso deságua numa única pergunta, né? Uma pergunta que amarra toda a mensagem de Malaquias e traz para a nossa realidade. A vida de fé, no fundo, não é só sobre cumprir rituais, é sobre ter um coração preparado, é sobre esperar. Então, depois de toda essa jornada, a pergunta que fica no ar é exatamente essa. Será que estamos prontos para o Rei?